Muito bem, a Semutipos efetivamente celebra este ano 25 anos de existência. Ela foi criada em maio de 2000 e portanto, ao longo destes 25 anos tem trabalhado em prol do território do Baixo Tâmega e também do Douro Sul. Inicialmente ela constituída por 6 municípios, do qual faziam parte também Cabeceiros de Basto e Mondinho de Basto, que entretanto saíram, e mais tarde ingressou o município de Rezende. O que levou também à própria transformação e mudança do nome da associação, que agora é Semutipos do Douro e Tâmega, tinha sido, na sua fase inicial, a Semutipos do Baixo Tâmega. Portanto, temos trabalhado em projetos que são intermunicipais, que abrangem um ou mais que um município desta região. Efetivamente, o projeto da Serra da Arboreira é, porventura, o mais emblemático da associação, que começou os primeiros trabalhos e estudos já em 2009, com o objetivo da criação da paisagem protegida regional, mas outros projetos, como a Rota do Românico, como a recente intervenção na Ponte Arame, que liga Amarante e Celurico de Basto, entre outros mais imateriais, são projetos que unem os territórios do Baixo Tâmega e do Douro Sul. Há um investimento grande em termos de candidaturas nestes 25 anos. Sim. Um dos objetivos da Semutipos do Douro e Tâmega é, efetivamente, a captação de fundos comunitários através de candidaturas para esse efeito. Capitalizamos já ao longo destes anos cerca de 15 milhões de euros de investimento no território. Efetivamente, a Rota do Românico é o projeto que absorveu mais verba desse valor, mas, efetivamente, esse é um dos objetivos da associação, que é, no fundo, captar investimento também para o território. O grande projeto da associação foi a criação da paisagem protegida, onde nós estamos, aqui em plena Serra da Arboreira. Foi trabalhoso, demorou alguns anos, mas é o grande, objetivo cumprido desta associação. Sim, efetivamente, a Semutipos, quando foi criada, esse era um dos objetivos já anteriores, já da década de 80 do século passado, da criação de uma proteção para este território. Efetivamente, percebemos que ali em meados de 2008 e 2009 que a paisagem protegida regional era a figura jurídica e regulamentar que se adequava a este território. E desde essa data começámos a fazer vários estudos de levantamento da caracterização do território, da sua fauna, da sua flora, do património natural e cultural, que no fundo tinha como objetivo esse fim da criação da paisagem protegida. Efetivamente foi um processo longo, demorou bastante tempo, se calhar mais do que aquilo que devia, mais de 20 anos exatamente. Houveram efetivamente presidentes de Câmara que iniciaram o processo e que não viram terminado, e que portanto passaram para os mandatos seguintes, mas efetivamente neste mandato, em 2023, mais precisamente em março de 2023, concretizamos esse objetivo da criação da paisagem protegida e no ano seguinte a publicação do seu regulamento de gestão. O grande património desta serra é arqueológico. De que forma é que isto ainda pode ser mais potenciado agora com esta nova classificação? Sim, efetivamente, uma das características da Serra da Arvoreira e do seu grande potencial, como referido, é o património arqueológico. Aliás, uma área protegida regional tem esse fim, precisamente, de conciliar e harmonizar o património natural com o património cultural e humano. Esta é uma serra milenar, com presença já há mais de 5 mil anos, e sabemos que ainda há muito por descobrir, e efetivamente, a criação da paisagem protegida poderá ser também uma ferramenta para se continuar e aprofundar estes trabalhos e estudos do património arqueológico que aqui existe e que, com certeza, poderá ficar ainda mais visível. Isto poderá ser, digamos, novas escavações poderão ser feitas sob a égide da Associação de Municípios. É possível isso? Eu penso que isso será possível. Claro que tem que haver vontade política e autática para o efeito e financiamento, como é óbvio, que sabemos que são processos que, para além de demorados, são bastante dispendiosos, não é? Os trabalhos arqueológicos. Recordo que já existiu, no final da década de 70 e da década de 80, um projeto arqueológico aqui neste território que pôs a nu estes achados, que são muito valiosos e importantes, mas poderá efetivamente haver muito ainda por descobrir e efetivamente, havendo vontade política e financiamento, naturalmente, poderá esses estudos continuar a avançar e então para uma nova fase. Neste ano, após os incêndios de 2024, a paisagem sofreu ali alguns danos, não é? Porque também foi afetada. Como é que está neste momento e o que é que pode ainda ser feito para minimizar esses danos?
Sim, efetivamente, este foi uma altura marcante também para a própria paisagem protegida, que tinha acabado de publicar o seu regulamento de gestão em agosto de 2024. Efetivamente, em setembro, vimos praticamente toda a área nuclear da paisagem protegida ardida. Efetivamente, foram feitos levantamentos para o efeito, aqui em parceria também com o ICNF. Foram feitas 2 candidaturas que estão, efetivamente, em fase de análise para a aprovação, para ajudar a minimizar os estragos e os impactos ocorridos neste território. E esse levantamento está feito, a candidatura está feita, está agora em fase de análise e os pontos mais sensíveis vão ser alvos também de intervenção. Sr. Presidente da Câmara fez aqui um mandato nos últimos 4 anos, vai continuar ligado à Associação de Municípios, que foi reeleita há pouco tempo, já tomou posse. Aquilo que eu pergunto, o que é que destaca deste último mandato em que foi cumulativamente Presidente da Associação de Municípios? Bem, antes de mais dizer que quando cheguei à MDT em 2021 encontrei uma instituição já com diríamos um programa sólido, consistente, com um trabalho que já vinha de trás, com uma saúde financeira que nos permitiu também levar a cabo um conjunto de projetos que são projetos que dizem respeito ao território e que, do meu ponto de vista, também consolidou esta estratégia que é também unir ainda mais os municípios no seu trabalho de promoção do território. E por isso, como já foi dito pelo Dr. Ricardo, a AMDT tem esse propósito de captar fundos comunitários. Esses fundos comunitários são para projetos estratégicos que dizem respeito a todo o território e da área geográfica da AMDT e por isso também já tínhamos um trabalho feito e foi fácil, no fundo, levar a cabo aquilo que eram os seus projetos. Um dos projetos mais emblemáticos foi, de facto, a área protegida da Serra da Albeira, era protegida regional, que estamos, como disse o Dr. Ricardo agora, naquela fase em que estamos a tentar implementar medidas, a tentar melhorar, ainda há pouco falávamos sobre isso, fizemos durante este ano algumas reuniões com os seus presidentes de junta, que vamos ter agora que também voltar ao terreno, porque alguns dos seus presidentes de junta já não são os mesmos do anterior mandato, mas o projeto da área protegida regional da Serra da Albeira foi o projeto mais emblemático para a região deste meu mandato. Também é verdade que outros senhores presidentes de Câmara antes de mim já tinham trabalhado no projeto, mas fui eu que tive, de facto, este privilégio de ter no mandato que tenho como autarca também de poder levar a cabo este propósito da área protegida da Serra da Albeira, área protegida regional. Mas temos outros projetos, naturalmente, o Guide by Nature, o Verde Sentido, a Ponte de Arame, que já aqui foi falada. Também temos projetos que foram relevantes para o território, estou aqui a pensar no adro da Igreja do Mosteiro de Ancede, também a Ponte da Rota do Românico, é verdade, que foram projetos que no nosso território dos municípios foram bastante importantes. O Marco Canavês, a requalificação e a intervenção que fizemos na Igreja de Santo Isidoro. Também dos enviados. Exatamente, o Centro Interpretativo de Viado foi um dos projetos também que foi levado a cabo através da AMDT, que é muito importante para o território, mas estava eu a falar no Verde Sentido, na Rota do Românico, na biblioteca e na unidade móvel itinerante, que é também um projeto que é único no país, que estamos a trabalhar com os senhores presidentes de junta também para levar serviços às freguesias. É um serviço itinerante que percorre os municípios e que percorre as freguesias, que dá a oportunidade às pessoas não só de terem uma biblioteca itinerante, temos um espólio de cerca de 300 livros para poder também levar às pessoas, à comunidade via empréstimo. Um dos objetivos também é promover até aqueles que são os autores literários do território. Estou a pensar no Marco de Canaveses, no Rolo Minha Alma, que foi um dos livros que nós quisemos promover e um autor que quisemos promover também no território, nas freguesias. E depois leva um serviço itinerante, um serviço que a população não teria acesso de outra forma, são freguesias mais isoladas. Estamos a falar em serviços com a unidade de notariado, o registro de notariado, alterar a morada, um novo cartão de cidadão, sei lá, há um conjunto de serviços que estão disponíveis naquela unidade móvel que passa àquele dia, que é também feita essa divulgação com os autarcas, para a população poder aceder a esse conjunto de serviços que de outra forma teriam que se deslocar a uns serviços centrais. E esse também é um projeto que é emblemático, é o único do país e, como digo, também estamos agora naquela fase de reestruturação, em perceber e avaliar o que é que está a correr melhor e o que é que podemos ainda modificar também que vá de encontro àquilo que são as expectativas da população.
Já há neste momento, isto é inovador, não é? Já tem cerca de um ano, não é? Em começou em janeiro. E aquilo que eu perguntei, já há alguns números, quer dizer, de receptividade das pessoas dos vários conselhos? Há os números, há a receptividade. Nós no início achávamos que a ação devia ser mais divulgada e continuamos a achar que mesmo quando a Junta de Freguesia é o nosso interlocutor e publicita até nas suas redes sociais e junto à comunidade, não há de facto às vezes por parte da população o conhecimento que aquela unidade lá vai passar. Mas acho que agora também com estes meses de experiência também temos esta noção, olhando para os números, que se calhar a nossa expectativa era que tivéssemos mais clientes na unidade para prestar esse serviço, mas também estamos a adaptar àquilo que são as circunstâncias. Temos, por exemplo, um público-alvo que antes não estava previsto, que eram as escolas, com a questão da biblioteca itinerante, onde passamos junto às escolas, os próprios professores também mobilizam as crianças a poderem escolher livros e levar livros e também passar essa mensagem aos pais. Por isso estamos numa fase de adaptação, de olharmos para os números, olharmos para aquilo que também são a expectativa das pessoas e agora nesta fase também com os novos autarcas de freguesia até podemos adaptar também uma nova estratégia àquilo que é esta unidade móvel e esta biblioteca itinerante, que foi um dos projetos, como disse, que foi também emblemático para a AMDT. A preservação ambiental da Serra, digamos, a máxima deste projeto, desta entidade. Mas o que eu lhe pergunto é como é que explicamos às pessoas que, sendo o ambiente a máxima, conseguimos conciliar com uma prova automobilística, neste caso um rally que leva o nome da Serra. Certo, uma das questões que está efetivamente neste regulamento da gestão da área protegida é que a sua comissão diretiva possa emitir pareceres e por isso uma prova dessas terá sempre que ser alvo de uma avaliação por parte dos municípios e será também alvo de uma avaliação por parte dos técnicos do município que integram esta comissão e que poderão dar esse parecer. Mas uma coisa não invalida a outra. Logicamente que há regras que têm que ser cumpridas, há também, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, novas variáveis que ficam também aqui em cima da mesa e que estou certa que quem quer fazer a prova também um dos objetivos é promover o território e este é um objetivo também da AMDT e da área protegida da Serra da Alvoreira. Nós temos agora um projeto que também resulta da área regional protegida da Serra da Alvoreira, que é um projeto de caráter ambiental dedicado às crianças, que é trabalhado com os municípios. Temos um conjunto também de instrumentos e de materiais pedagógicos que resultaram da candidatura que fizemos e que estamos a trabalhar com as escolas. Temos, aliás, agora esse projeto para apresentar na próxima reunião. Uma coisa não invalida a outra. O que nós queremos, de facto, neste momento, é que a área seja uma área protegida que também traga gente para a região e certamente vai trazer, em termos ambientais, em termos turísticos. Este projeto é um projeto que também resulta de uma candidatura ou de um apoio da Fundação Belmiro de Azevedo e da Associação Biapólis, que fizeram todo este trabalho e que por isso agora a AMDT tem esta responsabilidade de pegar nesses materiais, de tudo o que nós já fizemos e que foi feito durante este período anterior e dinamizar a Serra, levar as crianças, fazer atividades pedagógicas, temos também este papel de pedagogia junto da comunidade, utilizar os senhores presidentes de junta como veículo de transmissão de informação, fazer daqui também este que é no fundo eu diria que a Serra da Alvoreira é hoje um laboratório a céu aberto e vivo para que a nossa comunidade possa ter acesso à informação do que é e o que pode ainda também ser o usufruto da comunidade e por isso, para lhe responder objetivamente à sua pergunta, eu acho que um objetivo pode ser complementar ao outro, desde que haja aqui respeito pelas regras que são também definidas no regulamento da utilização da Serra da Alvoreira. Uma última questão, os habitantes daqui ou pessoas que têm algumas propriedades na Serra vão se queixando que não podem fazer absolutamente nada. Isso não é verdade, quer dizer, há que conciliar e há coisas que se podem fazer na Serra. Claro que sim. A área protegida da Serra da Alvoreira foi trabalhada com os municípios e está também trabalhada do ponto de vista do plano diretor municipal. Isso não é verdade, não se sobrepõe nenhuma legislação àquela que é a legislação atual dentro dos PDMs das autarquias. Há regras que têm que ser de facto cumpridas, existem aqui entidades que são superiores aos próprios municípios do PDM, estamos a falar no ICNF, na própria APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, existem outras entidades que quem quer construir desde que sejam cumpridas as regras de PDM dos seus municípios, vão eventualmente, ou têm que eventualmente pedir esses pareceres. Mas esta área protegida regional não se sobrepõe aos PDMs, foi trabalhada com os municípios nessa matéria. Esta questão última é para os dois. Conseguimos antever o que vão ser os próximos 25 anos?
Os próximos 25 anos, do ponto de vista dos municípios que integram a EMDT, vão ser anos de consolidação de projetos, porque eu estou certa que a EMDT vai continuar a ter esta capacidade de captar fundos comunitários e estar ao dispor dos municípios, e vamos ter também certamente essa capacidade de o fazer, seja na Rota do Românico com a requalificação ou a continuação da requalificação de um conjunto de monumentos que fazem parte do território e que, aliás, temos sido também bastante felizes nessa captação de fundos comunitários. Quase todos os municípios têm tido essa capacidade de requalificar e de intervir nos seus monumentos da Rota do Românico. Vamos continuar a trabalhar na área do turismo, com o projeto que nós temos em causa, que é o Verde Sentido, no enoturismo, que é também um dos fatores mais importantes da atratividade do ponto de vista turístico da região, e vamos continuar a trabalhar com os agentes turísticos nesse projeto, e vamos certamente continuar a trabalhar naquilo que é a área protegida da Serra da Alvoreira e toda a área de envolvência que a área protegida nos traz. Não é só a área geográfica, é depois a capacidade que esta serra, que esta área protegida tem para também captar turistas, para fazermos ações de sensibilização, para dinamizarmos e podermos também desenvolver aqueles que são os projetos que efetivamente ainda vão ser apresentados. Nós já temos mais ou menos um plano de atividades, mas como disse, até porque este projeto da área protegida foi financiado também por 2 entidades e que nós vamos querer continuar a fazer esse apoio. O que é que vê nestes próximos? Sim. Pegando as palavras aqui da Sra. Presidente, eu acho que o mais importante efetivamente é consolidar os projetos que temos em carteira e que temos vindo a desenvolver nos últimos anos. Eu acho que os últimos 4, 5 anos foram muito importantes na vida da Associação, porque efetivamente vieram dotá-la de projetos e abraçou projetos que são de facto emblemáticos, mas que precisam de ser consolidados, no caso do Gaia by Nature, no turismo natureza, do Verde Sentido, no enoturismo, na Rota do Românico, na qual já temos um plano de atividades com projetos já desenvolvidos para o território e prontos a ser candidatados para podermos desenvolver. E, efetivamente, o trabalho de casa está a ser feito, mas acho que, efetivamente, o mais importante nestes próximos 25 anos é consolidar os projetos que existem para o território, eventualmente abraçar novos projetos e portanto, esse penso, o grande objetivo para estes próximos tempos. As empresas de turismo da natureza podem ter aqui, digamos, espaço também para as suas atividades. Assim, no resumo, o que é que pode ser feito aqui? Sim, efetivamente é até óbvio, é importante que as empresas de turismo de natureza entrem em contacto também com a própria Associação de Municípios para perceber que tipo de atividades é que podem ser desenvolvidas. Como disse a Sra. Presidente, e bem, portanto, a área protegida não é proibitiva, ou seja, não restringe, no fundo regula, de certa forma, o tipo de atividades e os locais onde elas podem ser desenvolvidas. Naturalmente temos que ter respeito e preservar as zonas mais sensíveis, as zonas que carecem de maior cuidado, e há outras zonas que já estão previamente identificadas onde esse tipo de atividade se pode desenvolver. Portanto, eu aconselhava, de facto, efetivamente, esse contacto prévio com a Associação de Municípios de Oritâmega ou através dos municípios para perceber que tipo de atividades é que poderão ser desenvolvidas.